a gente falou de faixa de trabalho, né? Que vai depender ali da finalidade do método analítico. Então, o que a gente estava falando na última aula? A gente estava falando da RDC 166, que vai dar conta ali de dispor sobre a validação de métodos analíticos. E aí existem ali vários parâmetros, né, que são necessários terem vista ali durante uma validação, né, quando a gente fala de uma validação completa, e aí a gente também precisa lembrar que a gente pode ter uma validação parcial, a depender ali se já é um método, se é uma transferência de laboratórios, né, um método que vai ser transferido de um laboratório para o outro, enfim, por razões diversas, a gente pode, se a gente fez alguma alteração pequena nesse método, né, talvez não seja necessário a gente revalidar completamente, e aí a gente faz só uma validação parcial. E aí, no caso da validação parcial, a depender da finalidade, a gente vai ter ali alguns parâmetros que a gente vai ter que preconizar para realizar ali a avaliação. No caso de uma validação completa, a gente vai ter que fazer todos esses que estão elencados aqui. E aí a gente falou da seletividade, a gente comentou da faixa de trabalho. A seletividade é um parâmetro muito importante, tá, gente? A banca gosta bastante. Faixa de trabalho e linearidade também é bacana vocês saberem direitinho, tá? Dá bastante atenção. A faixa de trabalho que a banca adora é essa relação aqui, né? Que a depender da finalidade do método analítico, a gente vai ter ali uma faixa de trabalho preconizada para esse método. Então, se eu estou falando de um teor, eu vou variar ali a minha faixa entre 80% e 120%. Se eu estou falando de uma uniformidade de conteúdo, entre 70% e 130%. No teste de dissolução, menos 20% da concentração menor ali, esperada, e mais 20% da maior concentração, ou do primeiro ponto ali que a gente atinge o platô, lá dentro da nossa curva de perfil. Determinação de impurezas, a gente vai desde o limite de quantificação, que é o menor valor quantificável por esse método, até 120% da concentração ali das especificações de cada impureza individual. E, finalmente, a determinação simultânea de impurezas e do insumo farmacêutico ativo, a gente vai desde o limite de quantificação até 120% agora do fármaco, né, desse insumo. Aliado a isso, né, a gente trouxe algumas questõezinhas e, muito relacionado à faixa de trabalho, a gente tem a linearidade, que a banca também gosta. E aí é importante a gente entender esse conceito de linearidade, saber o que a gente precisa apresentar de dado para avaliar esse parâmetro, né, e qual é o significado de cada dado. Então, normalmente aí é o que é cobrado. E aí a gente chega no efeito matriz. A gente chegou a falar do efeito matriz ou não? Paramos aqui. Não, a gente continua. Beleza. Então, vamos começar aqui falando do efeito matriz. Esse efeito, gente, ele vai ser muito estudado, né, esse parâmetro, quando a gente falar, né, sobre matriz complexas, quando a gente quiser validar um método que vai ser aplicado numa matriz complexa. E o que é a matriz complexa? Né? A gente precisa lembrar que é aquela que tem ali um número indefinido de substâncias, e que a gente não consegue separar ali eficientemente o fármaco desses outros constituintes, tá? E aí um exemplo muito clássico que a gente tem na literatura, né, dessa matriz complexa são os insumos farmacêuticos ativos de origem vegetal, que, como a gente comentou na aula passada, normalmente a gente vai ter ali um pool de substâncias que, em sinergia, elas atuam ali em diversos receptores e conseguem dar a atividade daquele insumo farmacêutico ativo. Né? E aí a gente precisa normalmente estabelecer um método para controle de qualidade desses insumos farmacêuticos ativos de origem vegetal, afinal de contas, são eles que irão compor as matrizes dos medicamentos fitoterápicos, né, que vai estar lá preconizado na RDC 26, mas que não é o foco aqui do concurso, mas só para vocês saberem. Então, né, esse efeito vai ser avaliado, né, vai ser aplicado nesses casos em que eu tiver essas matrizes complexas.
E o efeito matriz, ele deve ser determinado por meio da comparação entre os coeficientes angulares, né, das curvas de calibração. Uma curva construída com uma substância química de referência do analito, num solvente específico, e a outra com a matriz complexa fortificada, ou seja, adicionada dessa substância química de referência, né, que é do meu analito. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa, a gente está falando de uma matriz complexa, como que agora a Gabi está dizendo de determinar aqui, de usar um SQR do analito, né? Estou sendo específica. Porque mesmo nessas matrizes complexas, né, e, por exemplo, no caso de um fitoterápico, para que a gente controle a qualidade desse medicamento, a gente vai ter que eleger os marcadores que a gente vai monitorar. E aí, por isso que eu consigo ali falar de um SQR de um determinado analito em específico, tá? Que aí eu posso ter ali uma substância química caracterizada ou uma substância química farmacopeica para poder fazer esse ensaio. E aí eu vou pegar essa substância, né, e vou quantificar ela, vou injetar ela no aparelho, né, ou avaliar por espectrofotometria, que é o caso aqui, né, da avaliação. Eu tenho um gráfico aqui de concentração versus absorvância. Então, aqui foram preparadas diferentes concentrações dessa substância química de referência de um analito presente nessa matriz complexa, né, e foi e também, né, em medidas absorvâncias em espectrofotômetro, e a partir disso eu fiz uma curva de regressão, para que eu obtivesse aqui a minha equação da reta relativa a essa curva aí que a gente construiu do SQR. E da mesma maneira, eu vou fazer a avaliação de soluções adicionadas, né, de soluções da minha matriz complexa acrescidas de concentrações conhecidas e crescentes, né, das mesmas concentrações do meu SQR. Por quê? Qual é o meu objetivo? É entender se o meu analito de interesse, que vai ser o que vai ser monitorado para garantir a qualidade ali daquele FAV, ele sofre transformações, efeito dessa matriz, quando na presença dessa matriz. Então, eu tenho ali a curva, primeiro, só do SQR, né, o comportamento dele esperado, e depois eu vou avaliar agora o SQR dentro da minha solução, contendo a minha matriz. E aí, o que eu espero para que esse parâmetro, né, esteja de acordo, é que essas curvas apresentem ali o mesmo coeficiente angular, que é o que acontece aqui, ou seja, a mesma inclinação, tá? Nesse sentido, eu concluo, portanto, que não há um efeito matriz, né? Que essa minha matriz, ela não está, por exemplo, degradando o meu ativo que eu estou monitorando durante um processo de controle de qualidade, ok? E aí, normalmente, o que eu vou ter, né, é um N de 3. Então, eu vou procurar construir, na verdade, eu vou ter 5 pontos, né, que eu vou avaliar de concentrações diferentes, claro, dentro da faixa de trabalho e da faixa de linearidade do meu método, que eu já estabeleci previamente durante a minha validação. E aí, vou construir 3 curvas para o SQR, 3 curvas para minha amostra, ou seja, a matriz complexa, fortificada, acrescida do meu SQR, em diferentes concentrações. Tudo bem? Ficou claro, gente? Tá fluindo. Beleza. Agora a gente vai para limite de detecção. Esse aqui é facinho, né? O limite de detecção, tanto que quase não é cobrado. O limite de detecção ele deve ser demonstrado pela obtenção da menor quantidade do analito presente em uma amostra que pode ser detectado, porém não necessariamente quantificado sob as condições experimentais estabelecidas. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter um limite de detecção que é menor do que o meu limite de quantificação. Ou seja, eu consigo detectar a presença da substância ali, mas eu não consigo quantificar com exatidão. Né? Eu não consigo dizer quanto tem em termos de concentração daquela substância. Ok?
E a determinação desse limite, ela pode se dar por meio de método visual, ou seja, a menor concentração que pode ser visualizada, né? Ou por meio da razão sinal-ruído, que normalmente é de 2:1, em métodos instrumentais, tá? Ou mesmo através da extrapolação aqui da nossa equação da reta, que a gente pode, por exemplo, ter construído para avaliar o efeito matriz lá utilizando o SQR. Por quê? Porque eu extrapolando, né, conseguindo fazer com que essa curva aqui, estabelecer o intercepto aqui dessa curva, eu consigo, então, saber a menor quantidade, ou seja, né, quase zero aqui, que vai me dar ainda alguma quantificação, alguma detecção no meu aparelho, tudo bem? Um zero de concentração, mas que ainda vai ser percebido ali pelo meu equipamento, tá? Ou através dessa fórmula que está aqui, né? Então, LD vai ser igual a 3,3 vezes o desvio padrão do intercepto com o eixo Y, né? E aí, por que desvio padrão? Porque aqui, normalmente, a gente também vai construir 3 curvas. Então, a gente constrói 3 curvas. Normalmente, a gente faz essa extrapolação a partir da reta que a gente obtém pela avaliação de linearidade. E aí, a de linearidade, né, quando a gente vê lá, ela não passa ali, ela não intercepta o eixo X, né? Inclusive, essa é uma das premissas lá da linearidade. Mas, quando a gente faz uma extrapolação dessa curva, a gente consegue determinar. E aí, a gente faz ali eu queria mostrar a curva aqui, vamos ver se vai. Aqui, ó, ela normalmente não intercepta, mas se a gente extrapolar aqui, a gente vai saber aonde ela corta ali o eixo Y. E aí, a partir dela, né, 3 realizada em triplicata, a gente vai conseguir calcular o desvio padrão, que vai ser utilizado na fórmula aqui do limite de detecção, sobre a inclinação da curva de calibração, que também vai ser uma média, né, dos coeficientes aqui. Na verdade, eles vão ser iguais, né, ou muito parecidos. E aí, ou você faz a média, ou se eles forem exatamente iguais, que é o que se espera, a gente coloca ele próprio aqui para dividir. E aí a gente consegue determinar o menor valor, a menor quantidade do analito presente nessa amostra para ser detectada. E, por outro lado, né, a gente ainda tem o limite de quantificação, que vai ser a menor quantidade do analito, porém agora ela pode ser quantificada, determinada a sua concentração com precisão e exatidão naquelas condições experimentais, tá? E o LQ, ele deve ser coerente com o limite de especificação da impureza. E aí, por que a gente está falando isso, gente? Porque não faz sentido o meu limite de quantificação do método ser acima do limite de especificação em termos de concentração de uma impureza que eu precise quantificar. Porque se a especificação dessa impureza ela é menor do que o meu limite de quantificação, e eu tenho que quantificar ela, significa que esse método ele não é adequado para quantificar essa impureza. Tá? E aí a gente pode até pensar nisso no contexto lá da RDC 964, em que, em alguns casos, a gente vai precisar caracterizar melhor esse produto de degradação que está sendo formado. Então, por isso, essa legislação, a 73, ela vai chamar a atenção para esse fato, que, olha, o LQ, esse limite de quantificação, ele tem que ser coerente ao limite de especificação da impureza. Então, ele normalmente tem que ser mais baixo do que os limites de especificação das impurezas normalmente presentes ali naquela amostra, ok? Para que a gente, se necessário for, consiga não apenas identificar a impureza, mas consiga também quantificar. E terão casos específicos lá da RDC, né? Principalmente quando a gente estiver falando da necessidade de qualificação desse produto de degradação, em que a gente terá que quantificar. Ok? Tá certo, gente?
E para produtos adequados à resolução que estabelece parâmetros para notificação, identificação e qualificação de produtos de degradação e medicamentos, o limite de quantificação deve ser menor ou igual ao limite de notificação, que é exatamente o que a gente acabou de explicar. Né? Esse limite ele tem que ser sempre menor do que aqueles limites que a RDC 964 vai trazer, para que a gente consiga, com segurança, quantificar se for necessário. Né? E aí, pensa, se ele for menor do que o de notificação, já praticamente resolve o meu problema, né? Porque aí eu consigo saber que ele está ali e muito provavelmente quantificar. E aqui agora, né, percebam que a fórmula ela é quase idêntica à fórmula anterior, porque a gente também pode, a gente normalmente vai determinar esse limite do método fazendo através também da extrapolação dessa curva de linearidade, né? Entendendo ali onde ela vai ter esse intercepto com o eixo Y. E aí o LQ vai ser igual a 10 vezes o desvio padrão desse intercepto com o eixo Y sobre a inclinação da curva de calibração. E também terei que fazer isso a partir de 3 curvas construídas, tá? Percebam que aqui eu estou multiplicando por um fator de 10 e lá no limite de detecção por um fator de 3,3. Ou seja, o meu limite de quantificação ele será sempre maior do que o meu limite de quantificação. Concorda? Né? É muito provável que assim, o meu limite de quantificação, né, seja muito maior, seja sempre maior do que o meu de detecção. Né? E aí eu acho que assim, isso é meio senso comum, né? A gente não precisaria nem ver a fórmula aqui para ter já essa maldade. Tudo bem? E devem ser testadas precisão e exatidão nas concentrações correspondentes ao limite de quantificação. E a gente vai ver como logo aqui. Então, a precisão, gente. Vamos falar agora, né, do antepenúltimo parâmetro aí. A precisão ela deve ser avaliada. O que a gente avalia quando a gente está vendo a precisão de um método? Quando eu falo de precisão, eu estou me referindo à proximidade de resultados. Ou seja, as minhas réplicas precisam me dar valores próximos. Então, se eu estou falando de um método de quantificação do teor de um fármaco, significa que as réplicas desse fármaco, naquela mesma concentração, injetada 3 vezes, né, pensando no método cromatográfico para poder determinar esse teor, vai me dar ali resultados de concentração muito próximos entre si, variando talvez na segunda casa decimal. Ou seja, o meu desvio padrão relacionado a essas medidas, ele é baixo, ok? Então, precisão é a proximidade entre os resultados, o que não necessariamente significa que esses resultados estarão próximos de uma referência, ok? Eles podem estar próximos entre si, mas distantes daquilo que distante, por exemplo, do que a farmacopeia preconiza para aprovar no teste de uniformidade de conteúdo aquele fármaco. Entende? Então, ele pode ser preciso, mas ele não será exato, que é o que a gente vai falar na sequência. Tá? A precisão ela deve ser expressa por meio da repetibilidade, e aí, além da gente expressar essa precisão por meio da repetibilidade, no contexto da legislação, a gente também vai ter que provar do ponto de vista da precisão intermediária e também da reprodutibilidade. E aí, qual seria, Gabi, a diferença entre essas coisas, né? Como é que eu provo que o meu método ele é repetitivo, ele tem precisão intermediária e tem reprodutibilidade? Então, primeiro, né, de forma geral, o que a gente espera é que essas réplicas tenham baixo valor de desvio padrão relativo. E aí, para isso, o que eu faço normalmente? Eu vou preparar soluções de maneira independente, e aí, no caso de amostras sólidas e semissólidas, não é aceita a utilização de diluições da mesma solução mãe, tá? Então, eu vou ter que
pesar ali, se eu estiver falando de partir do pó da substância química de referência ou do pulverizado ali do meu comprimido, eu vou ter que pesar e preparar cada solução individualmente e fazer pesagens independentes, né? Ir lá, pesar uma, preparar e garantir ali também proximidade aí dessas massas, ok? Isso é muito importante, tá, gente? Que é um ponto aí que vai diferenciar, que diferencia aí, por exemplo, a questão lá da linearidade, que a gente poderia ter uma solução mãe e, a partir dela, fazer as diluições para a construção da curva. Aqui a gente não pode. Se a gente quer avaliar diferenças, né, se há diferenças ou não em relação a essas replicatas, a gente essas diferenças elas podem ocorrer em qualquer momento do processo, desde o preparo da amostra até a análise propriamente dita, tá? E aí, por isso que a gente vai procurar ali sempre preparar de maneira independente, principalmente quando a gente fala de amostras sólidas e semissólidas. Quando a avaliação da precisão envolver contaminação da matriz com substância em quantidade muito baixa, que impossibilite a pesagem direta, pode ser utilizada uma solução concentrada da substância, seguindo o procedimento descrito no método analítico para extração e diluição da amostra. Então, isso aqui é uma exceção à regra. Por isso eu destaquei aqui, tá? O normal, a regra, é fazer de maneira independente. Porém, se for ali uma matriz muito diluída, né, que é a substância em baixa concentração, então a gente não vai ter como fazer a pesagem dela direto. E aí sim é admitido, para esses casos, a gente diluir ali da mesma solução. Ok? E aí, como eu disse, a gente vai ter que determinar essa precisão a nível de repetibilidade, de precisão intermediária e da reprodutibilidade. Então, vamos primeiro falar do que seria essa precisão a nível de repetibilidade. O que significa isso? Primeiro, eu vou avaliar as amostras sobre as mesmas condições de operação, o mesmo analista, o mesmo instrumento, em uma única corrida analítica. Ok? Então, repetibilidade significa a gente repetir aquela análise exatamente da mesma maneira que ela foi realizada lá pela primeira vez. Ou seja, se eu comecei operando esse equipamento e preparando as amostras, eu vou terminar. Então, mesma condição de operação, mesmo analista, mesma instrumentação e uma única corrida analítica. Importantíssimo esses pontos aqui que eu destaquei. E aí, para isso, eu vou utilizar, no mínimo, 9 determinações, contendo o intervalo linear do método analítico. Uma vez determinado esse intervalo linear, gente, eu vou do início ao fim para avaliar diversos parâmetros, trabalhar com esse intervalo linear, ok? Que é para o qual eu sei que, dentro daquelas concentrações, eu vou ter uma resposta conhecida. E aí, o que a gente tem que ter, né? Já que são 9 determinações, eu vou ter 3 concentrações baixas, 3 concentrações no centro daquela curva da linearidade e 3 concentrações na parte mais alta dessa curva, dessa reta, né? Dessa curva, dessa reta. Com 3 replicatas em cada nível. Então, seria uma concentração baixa, média e alta, né? E 3 réplicas de cada uma das concentrações. Tá? Ou até 6 réplicas a 100%. Então, eu poderia usar ali a concentração máxima ali obtida, né, o meu teto ali da linearidade, feita 6 vezes, para poder avaliar, ok? A repetibilidade desse método. Então, ou são 9 determinações, ou de 3 concentrações, baixa, média e alta, sendo 3 réplicas de cada concentração ou 6 réplicas com a concentração mais alta ali, a 100% da concentração do teste. Ok? Os critérios de aceitação eles devem ser definidos e justificados de acordo com os seguintes aspectos: o objetivo do método, a concentração de trabalho, a variabilidade intrínseca desse método e a concentração do analito na amostra. Ué, eu não botei a reprodução.
Tá, vamos falar aqui da precisão intermediária. A precisão intermediária é quando eu mudo o analista. Então, eu agora mudei o analista. E no caso... botei aqui. A determinação da precisão intermediária, deve obedecer aos seguintes critérios. Expressar aproximadamente, né? Expressar a proximidade entre os resultados obtidos, agora, feitos em uma análise com a mesma amostra, o mesmo laboratório, porém em dias diferentes e com operadores distintos. Então, agora eu estou com a mesma amostra, mesmo laboratório, porém em dias diferentes e operadores distintos. Por que eu faço isso, gente? Porque, na verdade, nem sempre eu vou ter uma condição repetitiva no meu método. A verdade é essa. Porque pode ser que eu tenha muitas amostras para analisar e elas precisem ficar sendo analisadas no meu equipamento overnight. Ou pode ser que os meus trabalhadores trabalhem por turnos e nem sempre a minha amostra vai ser realizada, vai ser manuseada pelo mesmo analista. Então, por isso que na etapa de validação é importante a gente avaliar não apenas a repetibilidade, mas também a precisão intermediária, que, por exemplo, vai dar conta de me dizer se os meus resultados permanecem próximos, mesmo quando feita aquela análise em dias diferentes por pessoas distintas. E aí é a mesma lógica para avaliar da repetibilidade. 9 réplicas, né? 9, na verdade, vou avaliar a concentração baixa, média e alta, 3 réplicas de cada um, totalizando 9 determinações ou 6 réplicas a 100%. E, finalmente, a reprodutibilidade, ela é muito feita, por exemplo, para a gente garantir transferência de métodos. Então, por exemplo, quando eu quero transferir o meu método lá para o laboratório, do laboratório patrocinador para o laboratório lá da Anvisa, né, que é certificado para fazer o meu estudo de equivalência farmacêutica, eu preciso avaliar, eu tenho que ter avaliado no meu método a reprodutibilidade, que seria eu fazer todo esse ensaio agora nas dependências de outro laboratório. Então, ela vai ser normalmente muito aplicada a estudo colaborativo, né? Ou que a gente deseja aí fazer a contratação de um outro serviço que vai utilizar o nosso método, tá? Então, daí a gente tem a necessidade também de avaliar a reprodutibilidade. E, da mesma maneira, né, a gente vai fazer lá as determinações e vai avaliar o desvio padrão dessas réplicas. E espera-se que ele seja o mais baixo possível para que a gente garanta aí essa reprodutibilidade. Só que aí a gente vai comparar agora réplicas feitas aqui no meu laboratório e réplicas feitas no laboratório vizinho, por exemplo. E aí agora eu comparo depois, né, essas réplicas feitas aqui e do laboratório vizinho e avalio a proximidade desses resultados. Tudo bem? Deu para entender, gente? Tá claro esses conceitos? Sim. Beleza. Então, em 2024, caiu uma questão aí em relação à precisão. Então, em relação à precisão dos métodos analíticos, é correto afirmar. Letra A. No caso de impurezas desconhecidas, a amostra deve ser avaliada utilizando a resposta do ativo decrescido a matriz na concentração correspondente ao limite de especificação estabelecido para a impureza, desde que se considere o mesmo fator resposta para a impureza e para o ativo. Então, no caso de impurezas desconhecidas, a amostra deve ser avaliada utilizando a resposta do ativo decrescido a matriz na concentração correspondente ao limite de especificação estabelecido para a impureza, desde que se considere o mesmo fator resposta para a impureza e para o ativo. Tá correto, gente? A gente não falou especificamente disso, né? Vamos ler a letra B. Vamos ler todas e depois a gente fala uma a uma. B. Deve ser expressa por meio da repetibilidade
da repetibilidade, da reprodutibilidade, mas não da precisão intermediária. Isso está errado, né? A gente viu que a precisão, ela precisa ser expressa em termos de repetibilidade, reprodutibilidade e precisão intermediária. Então, a letra B é eliminada. Letra C. No caso de amostras sólidas e semissólidas, é aceita a utilização de soluções diluídas de uma mesma amostra da solução mãe? Não, né? A gente viu que explicitamente a legislação fala que no caso de amostras sólidas e semissólidas não vai ser aceita a utilização de soluções diluídas de uma mesma solução mãe, salvo casos muito específicos, ok? Letra D. Na determinação da repetibilidade, deve-se utilizar no mínimo 5 determinações, contemplando o intervalo linear do método analítico? Não, são 9 determinações ou 6 réplicas da concentração mais alta. Então, está errado isso aí. Letra E. Deve ser demonstrada pela dispersão dos resultados, calculando-se o desvio padrão relativo da série de medições. Está correto, né? É essa a resposta. Essa letra A aqui, gente, ele faz uma miscelânea de aspectos do limite de quantificação com a questão de matriz complexa. Ela, na minha cabeça, não está nem fazendo sentido. Para vocês faz sentido essa letra A aí? Tá meio embolada. Meio não, muita coisa embolada. Ele embolou ali várias coisas, né? Ele foi pegando fragmentos ali de várias partes e compôs essa alternativa. Que a gente fica com a sensação de que, putz, espera aí, eu li, eu sei que impureza desconhecida, tá, tem a ver, mas assim, no final ele não diz nada, com coisa nenhuma. Por isso que eu pulei e continuei lendo, tá? Então, tenham essa maldade também na hora da prova. Às vezes a resposta, e na maioria das vezes funciona dessa forma, a VUNESP adora colocar a resposta na alternativa mais simples. Percebam que a alternativa mais boçal aqui era a resposta. Se a gente não soubesse nada da legislação e já soubesse, né, da vida o conceito de precisão, a gente conseguiria acertar essa questão. Tá certo? A gente poderia não saber por que as demais são falsas, porque a gente talvez não tivesse o domínio da legislação. Mas a gente conseguiria acertar essa questão porque a gente conhece o conceito de precisão, que é muito trabalhado aí durante a nossa graduação, principalmente, né, ali aliado ao conceito de exatidão, que normalmente as disciplinas, né, em vários contextos fazem essa diferenciação. Ou seja, uma questão que não é difícil, que um candidato sem estudar acertaria, e que a gente que está estudando não pode perder em hipótese nenhuma. Ok? Beleza? Próxima, vou ter aqui uma da Marinha. Sobre os conceitos utilizados na validação de métodos analíticos, assinale a afirmativa que melhor define o termo precisão. Letra A. É a média dos resultados obtidos que, por leitura direta, quer mediante cálculos... Nossa, É a média dos resultados obtidos, quer por leitura direta, quer mediante cálculos. É o valor mais provável em repetição de um dado processo metrológico. Vamos ler a próxima. É a faixa de valores aceitáveis em processos. Em termos gerais, corresponde à especificação de produtos desse processo, tanto produtivos quanto metrológicos. Não. É a qualidade que exprime o grau de dispersão de resultados em torno de uma média, é quantificado por meio de incerteza e não apresenta duplo sinal. E, finalmente, é a garantia de exatidão do resultado de interesse em relação ao valor aceito como referência. Não, né? A garantia de exatidão do resultado de interesse, não tem nada a ver. O que vocês marcariam aí? Eu fiquei entre A e C. Marcaria C. Eu marcaria C também. C. É esquisita a C também, né? Porque meio que a Marinha não tem essa coisa de letra da lei, mas é o que mais nos remete ao que a gente estudou no contexto da lei. Então, eu marcaria C também.
E a resposta é a letra C. Mas vamos ver ali a letra A que gerou polêmica. Por que você marcaria A, Matheus? É a média dos resultados obtidos, quer por leitura direta, quer mediante cálculos. Não é média de resultado. A gente calcula o desvio padrão relativo, ou seja, é uma medida de dispersão. O quanto essas réplicas individuais variam em relação a uma média, né? A um valor ali representativo do todo. É o valor mais provável em repetições de um dado processo metrológico? Não, não é o valor mais provável. Talvez ser o valor mais provável tenha a ver com o conceito de exatidão, né? Que é quando você tem uma referência e você quer chegar àquele valor mais provável. E aí, quanto mais próximo desse valor mais provável, mais exato é o seu método. Tudo bem? Foi isso que eu também, na hora que eu olhei a letra A, quando eu vi a parte de repetições, me associei à exatidão. Eu lembrei da figura do alvo, aí deu para dar uma... Exatamente. Quando a gente olha o alvo, né? Eu botei o alvo aqui durante a precisão, mas a gente vai discutir isso melhor na exatidão. Aqui, coincidentemente, né, que foi uma figura que eu achei, não era a melhor figura para representar precisão, porque dá a ideia de que as réplicas, pensando que as réplicas são cada um dos dardos, que elas precisam estar próximas e estão, é preciso, mas além disso eu poderia dizer, né, se isso aqui fosse o meu método, que é um método, além de preciso, exato, porque eu me aproximo ali do centro do dardo, ou seja, de um valor esperado. Então, isso é o que eu espero de um método, que ele seja preciso, porque as réplicas têm valores próximos, ou seja, os dardos são próximos, mas que ele também seja exato, que me dê um valor ali de referência esperada. Agora, né, para representar precisão, eu poderia, por exemplo, botar esses dardos todos aqui, todos eles nesse ponto. O meu método seria preciso, mas não seria exato. E aí, nesse sentido, a gente já está até adiantando aí o penúltimo parâmetro, que seria a exatidão. A exatidão, na verdade, um método, ela vai ser obtida por meio do grau de concordância entre os resultados individuais do método em estudo em relação a um valor aceito como verdadeiro. Tá? A exatidão ela deve ser verificada a partir de, no mínimo, 9 determinações no intervalo linear do método, ou seja, 3 concentrações, baixa, média e alta, em triplicata, ou seja, 3 réplicas de cada um. E as amostras para avaliação da exatidão devem ser preparadas de maneira independente, podendo ser utilizadas soluções diluídas de uma solução mãe do SQR. Atenção, porque aqui é uma diferença, né, em relação lá à precisão. Não acho que isso já foi cobrado, mas se eu fosse banca, eu pegava aí. Porque o conceito de exatidão e precisão, ele é simples, mas esses detalhezinhos de como você avalia é que complica, tá? Então, muita atenção. E aí, como é que a gente faz isso, né? Se a gente estiver falando de determinar a exatidão para o insumo farmacêutico ativo, a gente vai aplicar o método proposto utilizando uma substância com pureza conhecida, normalmente um SQR, se possível um SQF, tá? Comparar o resultado obtido com aquele resultante de um segundo método validado. Então, porque aqui eu sempre vou, como eu estou falando de exatidão, eu sempre vou ter que comparar com uma referência. Quem vai ser a minha referência? Vai ser a concentração, se eu estiver falando de determinar teor, do IFA, ou da substância química de referência, né, daquele IFA, avaliada num método que eu sei que é exato, que eu já validei anteriormente. E aí o que eu espero é que esse resultado, agora feito no meu método, seja próximo daquele que é o real. Qual é o real? É o SQR num método previamente validado. Deu para entender? Deu, foi. Beleza. E aí, no caso de um analito, né, de um IFA em matriz complexa, eu vou realizar a análise com adição de concentrações conhecidas desse SQR, para eu ter lá a concentração baixa, média e alta, triplicata delas,
e aí elas vão ser acrescidas dentro das minhas matrizes. E aí eu vou também determinar o SQR o SQR na presença da matriz complexa, num método validado, e vou fazer no método ainda em validação. E o que eu espero é obter resultados de concentração dessas réplicas do meu SQR adicionado na minha matriz, próximas àquelas obtidas no meu método previamente validado. E aí, dessa forma, o meu método é exato. Ok? Para o produto terminado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou aplicar o método proposto na análise de uma amostra, no qual eu tenho uma quantidade conhecida do meu SQR, junto com a minha matriz, sem o meu fármaco. Então, eu vou ter que pegar, vamos supor, o produto terminado é um comprimido de nimesulida. Ele tem ali, como diluente, lactose, ele tem estearato de magnésio como lubrificante. Lactose e estearato de magnésio. Vamos fazer uma fórmula simples aqui. E aí, e o meu fármaco. Aí eu quero avaliar a exatidão do meu método. O que eu vou ter que fazer? Colocar ali a lactose e o estearato de magnésio somente na presença de uma concentração conhecida do meu SQR. Ok? E avaliar no método validado, né, anteriormente, e no método que eu estou querendo validar, da mesma forma, e comparar esses resultados. Porém, nem sempre eu vou ter essa possibilidade de fazer esse placebo, né, de todos os componentes ali do medicamento. E aí, nesse caso em que eu não tiver essa possibilidade, o que eu posso fazer? Tratar essa matriz como uma matriz complexa, igual ao que a gente fez para o IFA. A gente vai, então, adicionar SQR, quantidades conhecidas, de concentração baixa, média e alta, nessa solução, contendo ali a minha matriz complexa, o meu IFA e os meus diluentes, os meus lubrificantes, os meus desintegrantes, todos os meus excipientes. E vou avaliar essas concentrações no método antigo, já validado, e no método que está em validação, e comparar esses resultados. Deu para entender, gente? Quando eu não tenho disponibilidade do placebo, eu vou tratar isso como uma matriz complexa, igualzinho para o caso do IFAV. Tudo bem? Foi. Beleza. E eu ainda posso determinar e devo determinar a exatidão para as impurezas. Por quê? Porque, em alguns casos, a legislação que trata de produtos de degradação e de teste de estabilidade, a 318, vai me mandar quantificar esses produtos. Então, eu preciso ter um método ali exato também. E aí, para as impurezas, o que eu vou fazer? Para aquelas impurezas que eu tenho substância química de referência, beleza, é a mesma lógica do fármaco isolado, né? Agora, para aquelas impurezas que eu não tenho substância química de referência, né? E é muito comum eu não ter, aí eu vou ter que fazer, na indisponibilidade de certas impurezas ou produtos de degradação, pode ser realizada a comparação dos resultados obtidos com o segundo método validado e a utilização do fator resposta relativo ao IFAV, ao IFA. O que quer dizer isso? Como eu não tenho o meu produto de degradação, eu vou ter que pegar a minha amostra, degradar ela, né? E aí quantificar isso no método que já foi validado, quantificar o meu insumo farmacêutico ativo. E pegar essa mesma amostra degradada, com a presença ali dos meus produtos que eu não tenho SQR, e também fazer diluições para avaliar a concentração do meu IFA, ok? E vou comparar essas concentrações obtidas no método antigo e no método novo. Deu para entender? Quando eu tenho o SQR do meu produto de degradação ou da minha impureza, é fácil. Eu vou tratar igual o IFA. Vou pegar concentrações baixa, média e alta,
lá da minha faixa de linearidade e vou avaliar no método antigo e comparar com essas mesmas concentrações no método novo, ok? Agora, quando eu não tiver esses produtos de degradação, que é o mais comum, né? Eu não ter SQR desses produtos de degradação ou dessas impurezas, aí eu vou ter que ver o meu IFA na presença desses produtos formados. Aí eu vou induzir uma degradação forçada, fazer um estudo de degradação forçada, vou gerar ali os produtos e aí vou avaliar no método antigo o teor do meu IFA para diluições baixa, média e alta dessa solução que eu vou ter ali dos meus recipientes e fármacos, ou até dos meus recipientes e fármacos e produtos de degradação, e da mesma forma pegar essa mesma solução e avaliar no método em validação. Tá certo? Deu para entender? Gente, deu para entender? Tá indo. Porque aqui, gente, quando eu tenho substância... Para eu avaliar a exatidão, eu preciso ter um valor de referência. Se eu estou falando de método analítico, quem é o meu valor de referência? Por exemplo, né, se é um método para determinação de teor, vai ser o teor determinado num método já validado. O teor daquela substância é determinado num método previamente validado e que sabidamente tem exatidão, ok? Ok. Só que eu vou avaliar nesse método e eu terei que avaliar também no método que eu estou querendo validar e comparar esses resultados. Para eu dizer que ele é exato, ele precisa me gerar concentrações, teores, nesse caso, próximos. E aí a legislação, né, ela vai diferenciar. Para o caso do IFA, normalmente a gente vai ter substância química de referência disponível, seja para comprar farmacopeica, seja para isolar ali no contexto do laboratório e caracterizar, a substância química caracterizada, tudo bem? E aí eu vou, então, poder analisar as diferentes concentrações, né, que vão ser 9 também, assim como lá na precisão, concentrações baixas, médias e altas, no método previamente validado e no método em validação, e vou comparar. A impureza ou o produto de degradação é a mesma lógica quando eu tiver disponível essas substâncias químicas de referência. Ok? O produto terminado, que o raciocínio é um pouco diferente. Porque no produto terminado, eu agora vou ter ali recipiente. E aí, o que ele faz? Ele fala para você, se você conhece os recipientes, para você preparar um placebo e adicionar uma quantidade conhecida do insumo farmacêutico ativo a esse placebo. Concentrações baixas, médias e altas. E avaliar no método antigo, já previamente validado. Avaliar no método em validação e comparar esses teores da substância química de referência, na presença da matriz placebo. Tudo bem? Foi. Porém, nem sempre eu vou saber todos os recipientes que contém numa forma farmacêutica. Se eu estiver falando de um medicamento referência, né, que está ainda sob proteção patentária, eu não vou saber todos os recipientes que contém ali nesse placebo, nessa forma farmacêutica. E aí, se porventura eu quiser validar um método para controle de qualidade desse medicamento, né, eu não sendo fabricante, sei lá, eu vou precisar avaliar a exatidão. E aí, como eu não tenho os constituintes do meu placebo, o que eu vou fazer? Eu vou tratar agora essa matriz, né, do meu comprimido triturado como se fosse uma matriz complexa e vou adicionar a ela quantidades, concentrações conhecidas do meu SQR, do meu IFA. E vou avaliar baixa, média e alta no método antigo e no método novo. Esses resultados têm que ser próximos para o meu método ser exato. E para as impurezas, se eu tenho SQR, mesmo o raciocínio do IFA. Se eu não tenho SQR, aí eu vou precisar submeter a minha amostra à degradação forçada para gerar os produtos de degradação e as impurezas, e aí avaliar o meu IFA na presença desses produtos e impurezas,
quantificar, né, diferentes diluições agora desse medicamento na presença dessas impurezas e produtos de degradação, baixa, média e alta, no método antigo e no método novo. Tudo bem? E os resultados têm que ser próximos. Aqui é um esquema de exatamente tudo isso que eu acabei de dizer. Tá? Depois vocês olhem aí com cuidado. Na validação de métodos analíticos, alguns termos são utilizados com frequência. Que termo pode ser definido como qualidade que exprime o máximo desvio de valor individual em relação ao valor de referência? Acurácia, exatidão, incerteza ou conformidade? Gente, é em coro essa, né? Pensando. Ó, exprime o desvio, a diferença de um valor individual em relação a uma referência. Isso é o quê? Trocando em miúdos, ele está querendo me dizer que... Acho que está igual ao meu pensamento, acho que é incerteza. Não, é exatidão, gente. A exatidão é o grau de concordância entre os resultados individuais do método em estudo em relação a um valor aceito como verdadeiro. Sempre que a gente falar de valor referência, valor verdadeiro, a gente está se referindo à exatidão. A proximidade desse valor individual ao valor de referência significa o quanto mais eu sou exata. Quanto mais próxima dessa referência, mais exato é esse método. A gente não acabou de mostrar aqui nos dardos que se eles se aproximam do alvo, ou seja, do valor verdadeiro, do valor aceito, isso não é ser exato? E a proximidade entre esses resultados, entre eles, é a precisão. Ok? A incerteza tem a ver com o erro dessa medida. Ok? Entendi. Tá claro? Robustez, último parâmetro. A robustez é o parâmetro tipicamente realizado no desenvolvimento do método analítico que indica a sua capacidade de resistir a pequenas e deliberadas variações das condições analíticas. Então, eu vou submeter o meu sistema a algumas variações, a depender da finalidade dele, para que eu verifique se, diante dessas variações, ele mantém ali os mesmos resultados, as mesmas respostas, tá? Então, caso haja suscetibilidade do método a variações das condições analíticas, essas deverão ser controladas por meio de precauções descritas no método. Por exemplo, se eu estou falando de um HPLC, estou falando de um CG, que modificações eu poderia fazer? Por exemplo, mudanças de temperatura, né? E aí avaliar como essas mudanças de temperatura durante ali a minha eluição impactariam na separação ali, na robustez do meu método. E se eu perceber que a temperatura é um fator crítico, que provavelmente é, por tudo que a gente já discutiu na aula de controle, né, da cromatografia gasosa, eu vou precisar, explicitamente na descrição do meu método, colocar ali alguma coisa dizendo que, olha, a temperatura o forno onde fica a coluna precisa estar em tantos graus durante tantos minutos, após tantos e tantos graus durante mais tantos minutos, e ao final da corrida, os 10 minutos finais vai estar tanto e tantos graus. Tudo bem? Ok? Ok, foi. Deve ser demonstrado o atendimento às características de verificação do sistema. E aí, o que é essa verificação do sistema? É o procedimento a ser realizado previamente, antes de toda e qualquer corrida analítica, para demonstrar que o sistema está apto para o uso pretendido, sendo que os parâmetros desse procedimento devem ser definidos durante o desenvolvimento e validação do método. Amiga, então, não vai acabar o link, melhor a gente ir para o outro. Tá. Não confundir verificação com validação do sistema, tá?